O Poeta das Sombras, a luta contra o poder das trevas. Havia uma cidade, situada em um vale sombrio, conhecida como Valedar. Nesta cidade, a escuridão era mais do que apenas ausência de luz, era uma entidade viva, uma presença opressora que se infiltrava nas almas dos habitantes, sussurrando promessas de poder e revelando seus desejos mais sombrios. Poucos ousavam resistir a seu chamado, mas entre aqueles destemidos estava um homem conhecido apenas como o Poeta das Sombras. O Poeta das Sombras, cujo nome verdadeiro era perdido nas brumas do tempo, era um erudito solitário e um observador incansável das sombras que se enraizavam em Valedar. Sua devoção em encontrar as raízes do mal que envolviam a cidade era incomparável, e ele escrevia poesias sombrias e proféticas que alertavam sobre a escuridão que se aproximava. No entanto, suas palavras eram frequentemente ignoradas ou desprezadas por aqueles que preferiam se entregar às trevas. Uma noite, enquanto o Poeta das Sombras contemplava as estrelas do alto de uma colina, ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As sombras pareciam mais densas, mais famintas do que nunca. A escuridão estava prestes a revelar sua face mais terrível. O Poeta das Sombras percebeu que era hora de agir. Ele mergulhou em seus livros antigos e manuscritos proibidos, buscando conhecimento sobre como enfrentar o poder das trevas que assolava Valedar. Suas investigações o levaram a descobrir uma profecia antiga que falava de um artefato lendário, a Lâmina da Aurora, que supostamente poderia banir a escuridão. Determinado a encontrar essa arma, o Poeta das Sombras começou uma jornada épica que o levaria a lugares sombrios e perigosos. Ele viajou por florestas assombradas, cavernas obscuras e cidades decadentes, enfrentando criaturas sinistras e enigmas mortais. A cada passo, ele podia sentir o poder das trevas tentando seduzi-lo, mas sua determinação e devoção à luz mantinham-no firme em seu objetivo. Em sua busca, o Poeta das Sombras conheceu diversos aliados improváveis. Uma bruxa errante chamada Morgana, cuja ligação com as trevas era misteriosa, ofereceu-lhe seu conhecimento e magia para protegê-lo das armadilhas da escuridão. Um caçador de recompensas endurecido chamado Victor juntou-se a ele, em busca de redenção por seus próprios pecados sombrios. Eles formaram um grupo heterogêneo determinado a enfrentar o poder das trevas. Enquanto a jornada se desenrolava, o Poeta das Sombras começou a compreender melhor a natureza da escuridão que assolava Valedar. Era alimentada pelas ambições desenfreadas, pelos segredos obscuros e pelos medos mais profundos da humanidade. Cada habitante da cidade era uma vítima potencial, uma presa da escuridão que se espalhava como uma praga silenciosa. A busca pela Lâmina da Aurora os levou a uma antiga tumba nas profundezas de uma floresta amaldiçoada. Lá, eles enfrentaram guardiões sombrios que protegiam o artefato com feroz determinação. Mas, com a ajuda de Morgana e Victor, o Poeta das Sombras conseguiu superar os obstáculos e alcançar a lâmina. No momento em que ele empunhou a Lâmina da Aurora, uma sensação de poder e luz puro o envolveu. Ele sabia que era a última esperança de Valedar. Com a lâmina em mãos, o grupo de heróis voltou para a cidade. Quando retornaram a Valedar, encontraram a cidade em um estado ainda mais sombrio e caótico do que antes. As trevas haviam se espalhado como uma tempestade negra, corrompendo tudo em seu caminho. As pessoas estavam perdidas em seus próprios pesadelos, agindo com violência e crueldade uns contra os outros. O Poeta das Sombras liderou um ataque final contra a escuridão, com a Lâmina da Aurora brilhando intensamente. Morgana e Victor usaram seus poderes para proteger os habitantes da cidade, criando um escudo mágico que os protegia das influências malignas das trevas. A batalha foi épica, com criaturas sombrias emergindo das sombras para enfrentar os heróis. No clímax da batalha, o Poeta das Sombras confrontou a personificação da escuridão, uma entidade grotesca e aterrorizante.
Ele sabia que a única maneira de banir a escuridão era enfrentá-la diretamente. Com a lâmina da aurora, ele desferiu um golpe final, e a escuridão desapareceu com um grito ensurdecedor. A luz da aurora raiou sobre Valedar, iluminando a cidade pela primeira vez em décadas. As pessoas lentamente recobraram sua sanidade e viram o que haviam se tornado sob o domínio das trevas. Muitos estavam envergonhados de suas ações, mas o poeta das sombras não os julgou. Ele sabia que todos tinham a capacidade de sucumbir à escuridão, mas também a capacidade de escolher a luz. Com a escuridão dissipada, o poeta das sombras e seus aliados desapareceram nas sombras, deixando para trás apenas suas palavras e poemas sombrios como lembrança de sua luta. Valedar começou a se recuperar, lentamente, mas o poeta das sombras sabia que a escuridão nunca estava verdadeiramente derrotada, apenas contida. Enquanto o poeta das sombras continuava sua jornada solitária, ele refletiu sobre a eterna luta entre a luz e as trevas, sabendo que sempre estaria disposto a enfrentar o poder das trevas quando ameaçasse a humanidade. Seu nome e sua história se tornaram lendas em Valedar, uma lembrança constante de que, mesmo nas sombras mais profundas, a esperança e a coragem podem prevalecer. E assim, a história do poeta das sombras viveu nos corações das pessoas, uma inspiração para aqueles que escolhiam a luz sobre a escuridão, uma lembrança de que, mesmo nas noites mais escuras, a aurora eventualmente chega. Edmilson Alves Pinto. Poeta das Sombras.